Nesse vídeo eu vou te mostrar como abrir qualquer notebook. Vou te falar quais são as ferramentas necessárias, quais cuidados você deve tomar e qual é o procedimento correto para diferentes tipos de notebook, para que você saia desse vídeo sabendo como abrir qualquer notebook mesmo. Então, bora pro vídeo. Para abrir qualquer notebook, você vai precisar de uma chave Phillips, que é uma chave dessa daqui. Só que tem notebooks que o parafuso tem uma cabeça maior, uma cabeça menor, então o ideal é que você tenha um conjunto com diversas ponteiras de chave Phillips, porque assim você pode abrir parafusos de tamanho diferente sem correr o risco de estragar ali a cabeça do parafuso. Além disso, não só a chave Phillips é necessária, mas em alguns casos, por exemplo, no MacBook tem que ser uma chave com uma estrela de 5 pontas. E aí num kit, por exemplo, esse daqui, você encontra essa chave, mas provavelmente na sua casa você não teria uma chave dessa aí, né, sobrando. Então, às vezes vale a pena você arrumar um kit desse com várias pontas, porque aí qualquer notebook que vier para você, você consegue abrir. Um ponto extra desses kits, que a maioria tem, é que as chaves são magnéticas. Então, quando você pega um parafuso e ele está virado de cabeça para baixo e você puxa, ele sai junto com a chave. Isso é bem interessante, agiliza bem o processo. Além da chave para remover os parafusos, a gente também precisa de algum objeto de plástico para poder levantar a tampa do notebook, a carcaça, e muitas vezes essas ferramentas que vêm nos kits são muito úteis, mas caso você não tenha acesso a essas palhetas, não sei como é que chama essa coisinha de plástico aqui, mas se você não tiver isso, você pode usar um cartão de crédito que você não usa, né, porque pode estragar o cartão também, ou então algum outro objeto de plástico, uma palheta, alguma coisa que você tenha que não tem problema se ele estragar ao abrir o notebook ali. De ferramenta, era só isso, mas agora vamos então para quais cuidados que você tem que tomar ao abrir o notebook. O primeiro cuidado é não espanar a cabeça dos parafusos. O que é isso? Espanar é quando a parte de cima ali que gira o parafuso começa a comer e fica sem o metal, e quando você gira a chave, ela não gira mais o parafuso. E quando você faz isso, existem alguns outros métodos que você pode recorrer para poder tirar esse parafuso, mas fica bem mais complicado. É bom sempre evitar espanar. Como evitar espanar? Não aplicando muita força e também usando a chave Phillips do tamanho certo para o parafuso. O segundo ponto é ter bastante organização. Então na sua mesa, deixe um espaço vazio e vá tirando os componentes com cuidado e colocando eles em lugares que você consegue acessar depois para não esbarrar, não tirar eles da ordem. Então organização, uma mesa limpa é muito importante nesse processo. Isso é muito importante também para você não perder os parafusos. Então quando você for tirando, coloque eles em algum lugar e se você vê que os parafusos têm comprimentos diferentes, você vai ter que voltar eles no mesmo furo que ele estava antes. Então, ou tire uma foto, faça um vídeo, ou mesmo coloque ele em algum lugar na mesa para você lembrar que o parafuso correspondente de onde você tirou. O terceiro ponto, muito importante, é ter tranquilidade. Se você perceber que está forçando muito alguma peça para sair, provavelmente você está fazendo alguma coisa errada. Então, evite forçar, porque aí você pode quebrar alguma peça e preste atenção para fazer os procedimentos corretos. Para você evitar queimar também os componentes do seu notebook, um cuidado é com a eletricidade estática que você deve tomar. O seu corpo pode descarregar a eletricidade no notebook e acabar queimando algum componente dele. Isso é muito raro, mas tem alguns cuidados simples que eu vou deixar em um outro vídeo aqui em cima que você pode ir lá conferir. No geral, o que eu costumo fazer é abrir o notebook sempre com os pés descalços, encostando no chão, que isso já previne um pouco que uma descarga elétrica sua atinja aí os componentes eletrônicos. Mas existem também outras opções, como utilizar uma pulseira anti-estática, que você pode também adotar. Por último ponto, quando você estiver abrindo o notebook, sempre remova a bateria e também desconecte ele da tomada. Isso para evitar que qualquer energia esteja circulando ali e possa causar um choque a você ou então danificar um componente durante o processo. Com essas dicas, agora vamos para os procedimentos. Eu tenho aqui 7 notebooks comigo em mãos e cada um deles abre de uma forma diferente. E isso é fascinante, porque computador de mesa é sempre muito parecido o processo de abrir eles, mas notebook, cada um tem um projeto que vai fazer com que ele seja diferente. E aí eu dividi em 3 tipos de abertura de notebook. O primeiro deles é o mais fácil, é quando a gente abre um notebook só para ter acesso a alguns slots específicos de, por exemplo, memória RAM ou HD, que a gente só quer ter acesso a esse slot, e alguns notebooks já possuem um local próprio para você poder acessar esses slots e remover isso. E nesse caso, é só a gente desparafusar onde está a placa em cima desse slot e aí abrir e ter acesso ao componente.
Essa é a forma de abrir mais fácil, mas aí você não tem acesso a tudo que está dentro do seu notebook. A segunda forma de abrir é quando você remove toda a tampa inferior do notebook e aí você tem acesso a todos os componentes que estão ali dentro. Isso é comum, por exemplo, no notebook da Lenovo S145, o Samsung Expert, Samsung Book e muitos outros notebooks eles abrem assim. E aí, nesse caso, você tem que tirar todos os parafusos da tampa. Em alguns casos também prestar atenção, porque algum parafuso ele pode estar escondido debaixo daqueles pezinhos de borracha, e aí você pode precisar remover esses pezinhos de borracha para aí sim ter acesso ao parafuso, tirar todos os parafusos e aí levantar a tampa. Para levantar a tampa, você tem que ir com cuidado com o objeto plástico e tirando aos poucos até conseguir remover ela toda. Nesse processo, se você não abrir da forma correta, pode ser que algum dos encaixes de plástico acabe quebrando no processo, se você não abrir da forma correta. Mas também não se desespere se isso acontecer, porque o notebook continua fechando e abrindo tranquilo sem algumas dessas pecinhas de plástico. Então, se quebrar, não se preocupe tanto assim, isso é mais uma coisa que o fabricante coloca ali na hora de montar o notebook, mas se ao abrir isso se solta, não é o fim do mundo. Os notebooks da Apple, normalmente, você tira os parafusos de baixo, igual esse método que eu disse, e aí já levanta a tampa de uma vez. Só que tem um porém, igual eu disse lá no início do vídeo, não é a chave Phillips que abre esses notebooks, é uma chave estrela de 5 pontas, se não me engano é essa mesmo, mas eu vou deixar uma imagem dela aqui no vídeo. E aí, para você abrir esse tipo de notebook, use a chave correta, remova todos os parafusos e aí levante a tampa. Impressionante que depois que você conseguiu tirar os parafusos, o da Apple é um dos mais fáceis de abrir sim. Alguns notebooks, na hora de remover, você vai precisar tirar o teclado deles. E aí, antes de abrir qualquer notebook, levante a tela dele e veja se ali na área do teclado é possível remover o teclado. Se for possível remover o teclado, talvez você precise fazer isso em algum ponto antes de conseguir remover completamente ali o notebook. Então preste atenção se isso for necessário. Por último, existem alguns notebooks que para você abrir, você precisa não só tirar a tampa de baixo, mas você precisa tirar, na verdade, a tampa de cima. A área toda que tem o teclado ali, junto com as partes laterais, o touchpad, tudo, e essa parte levanta. E aí você tem que desconectar alguns cabos flats nesse processo. Esse, por exemplo, é o meu notebook da Avel. Ele, para poder abrir, tem que fazer isso, para abrir completamente, e dá um trabalhão, porque você tem que desconectar as conexões do teclado, do touchpad, do botão de ligar, e depois, quando você vai fechar ele, num espaço muito pequeno ali, você tem que refazer essas conexões e fechar o notebook. Esse meu da Avel, por exemplo, ele tem esse acesso muito difícil se eu quiser abrir ele todo, mas se eu quiser só abrir para trocar a pasta térmica, memória RAM ou SSD, é bem fácil e eu não preciso fazer esse trabalho todo, que é só uma tampa de acesso que é facilmente removível. A terceira forma também que eu classificaria como abrir notebooks é aquela que você precisa tirar inclusive a placa-mãe dele, você precisa tirar meio que tudo que está dentro dele. E para fazer isso, você tem que ter alguns outros cuidados adicionais ali, porque quando você está dentro do seu notebook, você vai tirar a placa-mãe, tem alguns parafusos que vão estar prendendo a placa-mãe, tem também alguns cabos flats que vão estar conectando a placa-mãe em outros componentes, tem o cabo de som, tem às vezes as antenas do Wi-Fi, tem várias coisas conectadas à placa-mãe que você tem que desfazer dessas conexões para aí sim poder tirar a placa-mãe e ter acesso ao notebook como um todo. Mas, em resumo, não é um processo difícil, é um processo muitas vezes demorado e que pode ser um pouquinho trabalhoso. Você tem que ir com cuidado, tirando, tendo organização, mas dá para fazer e cada notebook tem o seu desafio, mas se você observar bem, você vê como que ele abre e com calma vai fazendo cada etapa. Agora, para deixar esse papo todo um pouquinho mais claro ainda, eu vou pegar os notebooks e botando aqui e eu vou comentando aqui como que a gente faz para abrir eles. Esse daqui é um exemplo do MacBook Air. Se a gente olha aqui, ó, o teclado, tudo dele aqui tá meio que integrado. A gente percebe que já não dá para remover o teclado dele, nada aqui em cima. Se a gente olhar aqui embaixo, a gente percebe que ele tem aqui 10 parafusos com a cabeça, aquela cabeça que não é a Phillips, é uma estrela com 5 pontas. E a gente tirando todas essas pontas aqui, é fácil levantar a carcaça e o acesso de tudo lá dentro já pode ser feito. Esse outro aqui é um notebook da Vaio. Vamos primeiro abrir ele para ver como que ele é por dentro. A gente percebe aqui que o teclado dele não é do tipo removível, já é um teclado, ele até ocupa de fora a fora aqui, ele pode até ser removível, mas não é aquele fácil de remover que normalmente você tem que tirar para abrir o notebook. Se a gente olhar aqui embaixo desse notebook, igual eu disse, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sempre tirar da tomada e remover a bateria. Removendo a bateria, a gente já percebe aqui que ele tem 2 parafusos que vão ser necessários tirar, que estavam embaixo da bateria, mas que se a gente não removesse, a gente não ia conseguir tirar essa tampa aqui de baixo.
Então é sempre importante a gente remove a bateria, remove as tampas de acesso, remove os componentes debaixo da tampa de acesso, porque pode ser que debaixo do HD aqui tenha um outro parafuso. Então a gente remove as tampas, os componentes que estavam nas tampas, e aí sim tira todos os parafusos. E nesse caso aqui, depois de fazer isso, é só vir com uma espátula que ele levanta a tampa de baixo e aí você tem acesso a todos os componentes. Esse notebook aqui é um exemplo daquele que é só você tirar os parafusos e voa lá, você tira, tá claro que não é tão fácil assim, porque já estava solto, mas você tira facilmente a tampa dele, com as espátulas de plástico aqui na lateral, e você tem acesso a todos os componentes. Aí você pode, nesse caso, desconectar a bateria. Então, removendo o conector e tirando os parafusos da bateria, a gente consegue tirar ela e fica mais seguro depois para poder mexer no notebook. Nesse caso, a gente olhando aqui a área do teclado, olha só como que ela tem uma outra cor e dá para a gente perceber que esse teclado ele é removível. A gente percebe que dá para tirar ele. Então, durante o processo de abertura dele, a gente vai ter que tirar esse teclado para poder abrir completamente esse notebook aqui. Esse notebook aqui, ele é o Lenovo S145. Olhando aqui, dá para ver claramente que esse teclado não é removível. Olha só como que ele é integrado no resto da carcaça aqui do notebook. Nesse caso, então, a gente olha ele por baixo. E se a gente tirar todos os parafusos, a tampa dele sai. Então, eu mostrei nesse vídeo várias formas que você tem para abrir um notebook. É fundamental você seguir aqueles princípios que eu falei lá no início, de ter organização, tranquilidade, paciência e fazer o procedimento correto. Usando as ferramentas certas e com calma, eu tenho certeza que você pode abrir qualquer notebook, seja para fazer uma limpeza interna, trocar algum componente ou fazer um reparo mais avançado. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!